Olá, estamos de volta com Viver Bem em Cristo, aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. E viemos falar sobre as palavras de Deus, esclarecer dúvidas, aprender um pouquinho mais sobre os mistérios de Cristo. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, boa noite a todos. Que bom estar de volta aqui para falar de Deus e das suas palavras, que na verdade é a melhor coisa que existe na vida de qualquer pessoa que conhece um pouco a palavra, a Bíblia. Só intensifica essa busca e esse aprofundamento com Deus. Então, se a gente não falar das coisas de Deus, ninguém vai começar a buscar. Então, é necessário. E esse programa, já que está há 12 anos no ar, se não me engano, esse programa tem levado muitas palavras de Deus a muitas pessoas, e eu creio que nessa assistência que nós não temos o menor discernimento de avaliar o que esses momentos de pregação da palavra de Deus podem estar fazendo na vida das pessoas, porque a Bíblia está aqui afirmando uma coisa, que a palavra de Deus é uma semente, e quando uma pessoa atrás dessa lente, lá na sala da sua casa ou na sala de TV, ouve, ela foi semeada. O solo é o coração dela, mas a semente foi lá no solo porque ela ouviu alguma coisa de Deus. E a palavra aqui, a Bíblia explica que a palavra não volta vazia. Amém? Vai produzir alguma coisa na pessoa de bom. Amém. Então, você, seus familiares, amigos, pessoas, todo mundo pode tirar proveito, desse momento de estar se edificando com Cristo, Então, se você gostou dessa mensagem que nós vamos conversar, também compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Então, pastor, eu queria iniciar assim, puxar nossa conversa falando sobre cura de enfermidades, Tanto espirituais quanto naturais. Lá em Isaías 53, fala o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, falando, da crucificação de Cristo. Então, eu queria entender, assim, essas enfermidades também são as enfermidades espirituais, que Cristo levou através dessa crucificação. Ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades naturais também. Então, eu queria entender um pouquinho, assim, as diferenças dessas enfermidades e como que acontece isso, como que Cristo, levou junto com ele essas enfermidades. Sim. Essa passagem é muito conhecida no meio cristão, porque é uma promessa de libertação de doenças e enfermidades, Geralmente a doença é no corpo, a enfermidade às vezes pode ser a nível subjetivo, de alma na pessoa. E o que está escrito aí é que Jesus já levou tudo. Certamente ele levou tudo. Está escrito e eu preciso acreditar. Tudo é uma questão de fé na vida espiritual. Se você tem fé, você pode receber o benefício da promessa de Deus que está ali. Ele diz que já levou, então não está mais comigo. Temos que ter essa certeza, Certeza. Então a fé é a certeza, de que aquilo que Deus falou é a verdade, já aconteceu e eu preciso crer. Então, veja bem, quando Jesus diz que ele levou, aí você olha, o mundo está cheio de pessoas doentes. O sistema de saúde das cidades estão sempre com filas enormes. Mas aí você olha essa palavra, Deus já levou, mas as pessoas estão doentes. O que aconteceu? O que Deus fez foi uma questão judicial no Calvário. Quando ele morreu, ele atraiu tudo que é ruim, que o inimigo de Deus produziu e colocou nas pessoas e no mundo, e ele já acabou com tudo. Porque o Senhor decretou a condenação eterna do inimigo e já decretou
que qualquer pessoa que aceitar Jesus como o Senhor da vida dele e ser o Salvador dele, aí aquele direito, aquele veredito do Calvário vai começar a operar para fazer com que o que está escrito venha acontecer na vida daquela pessoa. Mas enquanto isso não acontece, aquela pessoa ainda continua vivendo sob julgo. Sob o jugo da doença, sob o jugo da enfermidade. Mas depois que eu recebo a filiação divina, eu já estou livre daquilo ali. Mas aí eu olho, a enfermidade está ali. Mas eu já recebi a libertação, mas a enfermidade está ali. Então agora é uma questão de fé e oração e de crer. Né? Porque o Senhor levou. Então eu tenho agora que fazer isso que Ele disse acontecer na minha vida por meio da busca de Deus, por meio das orações, por meio da minha fé. E insistir que eu estou curado. Né? Porque a palavra que a gente cita nessa atmosfera é uma palavra que, quando você cita a verdade de Deus, é uma palavra que é impregnada de poder para desmanchar as coisas ruins e as trevas. E até o que está dentro da nossa vida também. Se tu fica pensando coisa ruim, coisa positiva, ou coisa positiva, a tua vida vai variar naquilo que tu pensa. Porque aquilo que pensamos é aquilo que somos. Então, se eu penso nas promessas de Deus e acredito nas promessas de Deus, eu começo a me revestir daquelas promessas, daquela realidade espiritual que Deus prometeu na sua verdade. A gente precisa testar aquilo que está na palavra, porque é testar no sentido de fazer, né? Não de comprovar, né? Porque a gente tem essa fé, precisa ter essa fé e crer, mas testar no sentido de praticar, né? Quem cura uma enfermidade, uma doença, é o Espírito Santo que está dentro da gente e também está aqui fora. Por exemplo, quando nós, os cristãos, vamos orar por uma pessoa que tem várias experiências com isso já na família, né? Então, tu viu ocorrer, mas não foi homens que fizeram. Mas aconteceu, ela está livre da enfermidade, da doença. Mas como é que isso... Não, eu não posso explicar isso. Isso Deus fez. Mas tinha como fazer sem cirurgia isso ficar bom? Não. A pessoa sofreu cirurgia? Não. Mas ela está boa? Sim, está curada. Como se explica isso? Não se explica? Desfrutamos disso. Amém. Amém. Então, voltamos com você aí, fique atento. No próximo bloco vamos continuar falando aí sobre a libertação e a cura de enfermidades através de Cristo. Voltamos com Viver Bem em Cristo, o ministro da Palavra Sérgio Alves. Estávamos falando no bloco passado sobre a cura das enfermidades, né? E sobre a fé de que Cristo já levou sobre si todos os pecados, né? Então eu queria fazer uma ligação com outra palavra que está em Marcos 5:34, que através da fé uma mulher foi curada de uma enfermidade. Diz assim: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, a partir daquele momento, né, uma mulher que vinha sofrendo de uma enfermidade teve tamanha fé que, ao tocar em Jesus, né, nas suas vestes, ficou imediatamente curada. E Cristo, saiu o poder de Cristo, porque ela teve fé de que Cristo tinha esse poder de curá-la, né? Então, sabemos que a fé é muito importante para que a gente receba essas curas. E além da fé, a prática, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, além da fé que nós temos em Cristo, como podemos ser, de fato, curados por Jesus. Veja assim, essas experiências que Jesus teve em seu ministério terreno, elas querem mostrar
o benefício que Deus fez para aquela pessoa que estava necessitada, que foi agraciada, como também quer nos ensinar princípios espirituais. E eu quero falar um pouco sobre os princípios espirituais ali. Eu quero assim dizer que uma pessoa que está enferma e que aceitou o Senhor Jesus como Salvador e nasceu da água e do Espírito e recebeu o Espírito Santo e passou a ser filho de Deus, ela pode sozinha, só com a Bíblia em casa, ser curada, se ela quer. É só abrir o texto e começar a estudar o Novo Testamento, começando ali no Evangelho de João, começando ali no Evangelho de Mateus, e ela vai, daqui a pouco, ela vai adquirir substância de fé para ser curada do problema que ela tem. Ela mesma ora para Deus e pede, está escrito aqui, Senhor, eu creio que isso é verdade, que Tu tem poder para fazer uma intervenção sobrenatural na minha vida e curar a minha enfermidade. Se uma pessoa faz isso com fé, ela pode ser curada lá. Ela nunca pode ter nem entrar na igreja para ser curada. Ela pode ser curada no leito, do quarto dela, aonde ela estiver, dentro de um hospital, né? Porque quem cura é Deus. E a condição exigida por Deus para você receber uma cura é a fé, é crer. Então, se você crer, não tem empecilho. Deus pode fazer um milagre. E podemos tocar Cristo, assim como a mulher tocou, através da palavra. Exatamente, você falou tudo agora. Então, quando ela tocou Jesus, isso significa toque, que é comunhão, né? Então, hoje o Cristo não está mais aqui para me tocar Ele. Então, eu toco a palavra. Quando eu toco a palavra, eu estou tocando Cristo. E a palavra me diz o que ela me prometeu aqui, ela me explica, e eu preciso crer apenas para ser beneficiado com a realidade que ela diz. Eu posso dizer, Deus, eu quero essa realidade aqui, eu quero essa promessa, aconteça na minha vida. Eu creio nisso. Então, parece assim, uma coisa infantil até, mas não é uma coisa muito séria de a pessoa acessar os benefícios sobrenaturais de Deus, quando a fé no coração aparece e brota. Agora, como surge a fé em quem não tem? Aí também é uma questão que nós devemos falar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se uma pessoa que não lê, não estuda a Bíblia, não se aproxima de Deus por meio da Bíblia, dificilmente ela vai desenvolver a sua fé, né? Porque hoje muitos fazem uma confusão entre pensamento positivo e fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A fé está atrelada à promessa de Deus e à minha crença como homem. O pensamento positivo é algo totalmente independente, fora da esfera de Deus, né? Não adianta. Eu já vi muitas pessoas agir pelo pensamento positivo e naufragar nos projetos e no sonho e nos planos que ela teve, né? Agora, quem tem a fé é diferente. Você está confiando num ser que garante e faz todas e qualquer coisa que ele pode, segundo a promessa da Bíblia. Se o teu pedido, a tua expectativa, a tua fé está dentro dos parâmetros dos oráculos de Deus, vai acontecer. E ele, inclusive, nos ensina a esperar corretamente, digamos assim, né? Não esperar coisas no engano. Exatamente. A gente vai esperar aquilo que vai fazer bem para nós e não vai dar problema para nós. Porque Deus nunca vai te dar alguma coisa que vai complicar a tua vida, vai te afastar dele, vai te decepcionar, vai te frustrar. Não. Deus sempre trabalha na nossa vida entregando aquilo que eu suporto para o meu crescimento espiritual, para o meu avanço de desenvolvimento da minha salvação. A gente tem que sempre entender que Deus, muitas vezes uma pessoa está lá em tribulações, está sofrendo, e ela é filha de Deus, e ela lê as promessas, ela ora, pede para retirar o sofrimento não sai. Para aí, vamos
vamos ver mais palavras de Deus sobre sofrimento. Aí você vai chegar lá em Romanos, capítulo 8, 28, que diz assim: todas as coisas que eu experiencio, que me acontecem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a permanência daquela tribulação na vida da pessoa, aquele sofrimento que está prevalecendo, aquilo está gerando crescimento espiritual nela. Porque o que é mais importante que uma cura divina é a tua comunhão e intimidade com Cristo. Já ouvi relatos assim de que se não fosse por determinado sofrimento, né, daí sejam enfermidades físicas, almáticas, enfim, a pessoa não teria se voltado a Deus e buscado, por mais que seja um momento de sofrimento, talvez assim que ela foi captada para Cristo, né? Exato, foi isso aí mesmo. E como Deus vai chamar a atenção de uma pessoa que tem dinheiro, que tem carro, tem comida, tem moradia, está tudo bem na vida, mas ele não é filho de Deus ainda. Então como é que Deus pode gritar no ouvido dele ou dizer, vem para mim, se não der um toque dolorido nele, né? Aí tu vai numa igreja, você frequentemente vê testemunhos das pessoas dizendo assim, eu vim para Deus por causa da dor. Você já ouviu isso? Já. E tu já ouviu muito, eu vim porque estava tudo bom? É mais difícil. Mais difícil de ver. Essas afirmações não são fáceis de a gente ver. Mas Deus sabe que quando uma pessoa fica sofrendo e fragilizada e impotente, a tendência dela é se encontrar com o Senhor. E é isso que Deus quer. Complementando assim, tem um material, né, da editora que eu estava lendo recentemente que fala sobre o espírito de Jezabel, né, e como nos engana a gente achando muitas vezes que tá bem, né, mesmo quando não tá. Então nos ilude muitas vezes de que a gente, não por bens, mas às vezes por sentimentos, está bem, está feliz, mas lá no nosso íntimo tem uma raiz de amargura, tem ainda mágoa contra alguma situação, alguma pessoa, né? Então uma linha tênue aí entre os enganos, né, que Satanás coloca na nossa mente, no nosso coração, e também esses sofrimentos que Deus permite para que a gente se volte para Ele, né? Isto. E essa é a metodologia atrativa de Deus, né? Porque funciona. Quando o homem está sofrendo, ele primeiro procura todos os recursos naturais, porque ele não quer ficar sujeito e dependente de Deus. Lá no fundo ele sabe que se ele vai se achegar a Deus, ele vai ter que ficar dependente de Deus, porque Deus é maior que ele. Não é isso? Muitas vezes a gente tem medo de se aproximar porque sabe que essa empreitada com Cristo aí vai nos corrigir, né? Então, pastor, muito obrigada pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos. Você, se quiser, né, se sentir à vontade, também mande as suas dúvidas, seus questionamentos, né? Que a gente pode estar esclarecendo aqui no nosso Viver Bem em Cristo. Muito obrigada, pastor, e até a próxima. Até. Que Deus abençoe a todos vocês. Viver Bem.